Agora vamos passar para a segunda massa, que é a massa base neutra. Como na primeira live eu já falei para vocês muito dela, que ela não é nem salgada, nem doce. Eu vou abrir essa massa para vocês e vou falar um pouco dela no geral, quais são as variações que você pode fazer nesse tipo de massa. Só relembrando, a massa base neutra é a massa base que são feitos salgados da padaria. Pão de frios, pão de torresmo, pão de linguiça calabresa, pão de roladinho de roladinho de salsicha e queijo. São aqueles salgados que a gente compra na padaria que são feitos à base de massa de pão. Tá bom? Quais são as variações dessa massa? Então, essa massa, a base dela é farinha, fermento e, nesse caso, água morna. Por que a água morna? A água morna é para deixar a massa mais macia. A água do pão francês ou do pão rústico é gelada, extremamente gelada. Já falamos disso na live passada, tá bom? Pão rústico e pão salgado, a massa precisa ser, a água precisa ser gelada. Massa base neutra. Para cá, que é o que a gente vai falar agora, precisa ser os líquidos morno. Morno, quando você encosta no rosto e não sente que está queimando. Água morna ou leite morno de mamadeira, tá bom? Não pode ser quente, porque senão mata o fermento e o pão não cresce, o pão fica duro. Massa base neutra é 2 ovos inteiros, 50 gramas de açúcar, uma colher de sopa rasa de sal e 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada e 20 ml de óleo. Esse creme é para fazer a massa. Digamos que já fizemos a massa, porque eu já fiz a massa com vocês na live anterior, por isso que eu estou pulando essa parte, tá? Digamos que a gente já fez a massa. Quais são as variações? As variações no lugar dos 2 ovos inteiros, você pode colocar somente 2 gemas. Por que você pode trocar por 2 gemas? Se você quiser que a massa fique um pouco mais macia e se você quiser que a massa fique um pouco mais amarelada, você pode usar somente as 2 gemas. Mas pode usar as claras? Pode também. Não tem problema nenhum usar a clara. É que a clara, ela deixa o pão um pouco mais seco, porque ela vai secar dentro do pão, vai deixar um pouco mais seco. Mas isso não tem problema. O fato que eu quero falar para vocês é que se você quiser a massa um pouco mais amarelada e mais macia, só usa então, nesse caso, as 2 gemas. Tá bom? A manteiga, posso trocar por margarina? Pode. Nesse caso, você pode trocar ou por margarina, ou, voltando ao assunto, você pode usar a gordura suja. Gordura suja, quando eu falo gordura suja, gente, não é suja. Eu quero dizer aquela banha de porco que você fritou o torresmo e sobrou, peneira ela, deixa só a banha para usar aqui. Aquela carne ou então galinha que você fritou e aquela gordura virou banha, virou gordura mesmo, não estou falando óleo, tá? Virou gordura mesmo, você coloca na geladeira para você usar nessa massa base neutra. Por que eu falo para você trocar a manteiga pela banha? Porque esse tipo de massa, geralmente ele é recheado e sempre os recheios dessa massa são recheios salgados. Por exemplo, o recheio de torresmo, que é o pão de torresmo, recheio de linguiça calabresa, recheio de salsicha, recheio de pizza. Então, quando você troca a manteiga pela banha de porco ou por uma gordura suja, o que você está fazendo é conectando essa massa com os gostos que você vai sentir depois das carnes que você está colocando no recheio. Por exemplo, eu vou fazer um pão de torresmo. Eu vou colocar banha porque a banha está conversando certamente com o torresmo. Concorda com isso? Se eu vou fazer um pão de linguiça calabresa,
Se eu colocar banha de porco, essa banha vai conversar com o gosto da linguiça na hora que você for comer o pão. Então, pode trocar sim a manteiga por margarina ou banha de porco. Pode trocar sem medo. Só que se você for trocar, você não pode colocar óleo. Tá entendendo até aí? Porque a massa vai 20 ml de óleo e 100 gramas de manteiga sem sal em pão de pomada. Se você for trocar a manteiga por gordura ou por banha de porco, você não pode colocar o óleo. Senão dá certo, senão fica muito gorduroso ali e dá tudo errado nessa massa. Então, pensei, vou trocar a manteiga ou a margarina por banha, é somente 50 gramas de banha. Não pode colocar mais que isso, porque senão dá errado. O erro de quando você faz, que você coloca muita banha nessa massa, é que ela vai ficar muito oleosa e na hora de assar ela vai ressecar, vai ficar massa seca. E essa massa nossa, massa base neutra, não é para ficar seca em momento algum. Essa massa tem que ficar bem macia. Por isso que eu falo para você colocar ou água morna ou leite morno. E aqui também a gente pode usar nessa massa base neutra ou leite ou água, mas precisam ser mornos para que a massa fique bem macia, tá bom? Ainda faltam falar das duas outras massas, que é a massa base de pão doce e a massa base de pão recheado.